O vídeo de hoje é para a gente falar sobre projeto e acompanhamento. Vamos entender um pouquinho onde começa um, termina o outro e como funciona cada uma das etapas. Vamos falar um pouquinho sobre projeto? Primeiro que a gente tem que parar de achar que projeto é só um desenho ali, feito num papel, num guardanapo, alguma coisa assim, porque não é. Ele é complexo e eu costumo dizer que ele é o planejamento do seu imóvel, do seu apartamento, da sua casa, enfim. A primeira coisa que a gente faz para desenvolver um projeto é o briefing junto com o cliente para ele passar para a gente os desejos, anseios do que ele quer para aquele espaço. Então a gente dedica uma medição técnica, onde vai levar horas, enfim, às vezes até um dia inteiro. Eu acabo dedicando uma equipe para fazer aquela medição, onde a gente vai pegar pontos de tomada, hidráulica, bancadas, alturas, janelas, portas. Então, percebem a complexidade para a gente começar a desenvolver um projeto? Levantados todos esses itens, a gente vai começar a passar tudo isso para o computador. É onde a gente vai começar a enxergar as verdadeiras interferências que a gente tem naquele espaço, para começar a desenvolver o processo criativo. Então, projeto não é só um desenho no papel. A gente vai desenvolver as melhores soluções para aquela planta, daquele espaço, referente à estética, ergonomia, funcionalidade e enxergar quais as mudanças que a gente pode fazer naquele espaço para ter um melhor aproveitamento, junto com aquelas perguntas que o cliente já fez para a gente, né, com aquelas solicitações que o cliente fez para a gente, para tentar incorporar tudo aquilo naquele imóvel. Nessa parte de projeto, a gente também considera o desenvolvimento do modelo em 3D, né? É onde o cliente vai entender a volumetria daquilo que a gente quer passar, além de todas as configurações que a gente já estabeleceu estéticas, né? Da tonalidade da madeira, dos revestimentos, enfim, tudo que envolve o pensamento para aquele projeto. Nessa fase do projeto 3D, eu costumo dizer que a gente dedica um pouco até das revisões que a gente está pensando, porque uma vez que a gente apresenta para o cliente, naturalmente podem surgir outras ideias ou outras necessidades que o cliente tem. Então o projeto é pensado como um todo, a gente apresenta na modelagem em 3D, né? Ainda nessa fase até sem os renders para acontecer essas revisões, e aí a gente pensa e apresenta juntos, se surgir uma outra necessidade a gente revisa, e aí sim, com o projeto aprovado, a gente dá andamento em toda a parte executiva. Então ainda tem bastante coisa para detalhar nessa fase. Ainda nessa fase de detalhamento, a gente tem que pensar e elaborar em tudo que eu chamo de projeto executivo, que significa que a gente estabeleceu o gesso, a iluminação, e a iluminação a gente tem que pensar nos circuitos das lâmpadas, que são as alterações dos interruptores, as tomadas, as necessidades se a gente vai precisar de ponto de elétrica para iluminar a marcenaria ou não, as paginações dos revestimentos escolhidos, como que a gente vai assentar esse revestimento, todo o escopo de reforma, se a gente vai quebrar parede, vai construir, vai ter porta de embutir, tudo que envolve o planejamento daquele projeto, detalhando no desenho. De novo, defendo a parte do projeto porque ele é o planejamento da sua obra. E aí, com tudo isso organizado, a gente tem o nosso caderno de obra. Nessa etapa, a gente está concluindo o que a gente chama de projeto. O cliente pode pegar esse caderno e tocar sozinho a sua obra, ser feliz do jeito que ele entende melhor, onde a gente não tem nenhum tipo de interferência de orçamentos, nem nada relacionado à obra. Então, a nossa parte de projeto é concluída quando a gente entrega esse caderno todo detalhado para o nosso cliente. Mas, Rúbia, eu não quero tocar minha obra sozinha, eu não quero pegar esse caderno de obra porque eu não vou saber nem o que começar. Legal, aí você vai contratar o nosso acompanhamento. Então, acho que deu para entender aonde termina um e começa o outro. Agora sim, se você quer contratar o nosso acompanhamento, a gente vai levantar todos os custos desse seu projeto. E aqui também é importante reforçar uma ideia. Eu costumo dizer que todo cliente me pergunta quanto que ele vai gastar, ele pode dizer para mim a verba que ele tem para a gente pensar nesse projeto dessa forma, mas ele também pode deixar a gente orçar tudo primeiro e aí a gente pode afinar esses custos, tá? Mas cada projeto é único, então cada projeto tem o seu valor. Você pode escolher um porcelanato de R$120 o metro e você pode escolher um porcelanato que custa 90. Isso vai interferir na tua planilha final de custos. Então, isso é sempre importante. Não dá nunca para eu responder aí quanto exatamente você vai gastar, mas hoje a gente procura auxiliar porque tudo é bem planilhado no escritório, então a gente às vezes mostra algumas outras referências e aí o cliente tem uma ideia
ideia da verba envolvida que ele pode investir para ter algo próximo, ou até mais do que aquilo, enfim, também vai depender muito das escolhas do próprio cliente. No nosso formato de trabalho, a gente não começa nenhuma obra enquanto esses custos não estiverem bem alinhados e aprovados pelo cliente. Sim, rola muita ansiedade, porque até a gente chegar nessa fase, eu já falei aqui sobre cronograma e que leva um tempo e que todo profissional precisa ter seu tempo para isso, mas rola muita ansiedade sim do cliente, mas no meu formato hoje de trabalho, eu prefiro que você saiba exatamente onde você está pisando, quanto você vai gastar na tua reforma, para daí a gente começar. Eu costumo dizer que até a primeira marretada custa, então é importante todos esses orçamentos estarem muito bem alinhados. E aí sim, agora já começou a nossa fase de acompanhamento, porque a gente começou a trabalhar nos orçamentos, aí já exige uma dedicação, né, em relação a solicitações, contato com os fornecedores, reuniões, até mesmo às vezes pegar um fornecedor, levar na obra, explicar o projeto para a gente ter esses custos. Então, já é uma demanda de energia diferente do que foi dedicado na fase de projeto. Agora sim, afinamos os custos, tá tudo legal, a gente vai começar a obra, o cliente já está com o nosso acompanhamento contratado, então também é nossa responsabilidade montar um cronograma a partir do momento que a gente sabe os fornecedores envolvidos, porque são eles que vão dar esse prazo. A gente também consegue estimar pela experiência que a gente tem, né, de cada escopo envolvido, a metragem, enfim, para dar um prazo dessa obra, mas tá dentro da nossa responsabilidade fazer esse cronograma e também ir perseguindo ele. Então, toda a parte de agendamento, tudo que tem que acontecer na obra, um recebimento de um material, um acompanhamento de uma medição técnica, tá dentro desse acompanhamento e a gente também faz. Uma coisa que me perguntam muito é como que a gente elabora as nossas visitas na obra. Aqui eu não coloco muita regra, sabe por quê? A obra ela é progressiva e as nossas visitas também. Numa fase onde a gente está quebrando muita coisa, não existe a necessidade de estar ali todo dia. Mas numa fase, por exemplo, de uma montagem de marcenaria, talvez a gente esteja lá todos os dias ou 2 vezes na semana. Às vezes também eu acabei de passar na obra ou alguém da nossa equipe, ou até mesmo o Rafael, meu marido, já vistoriou aquilo do que precisava acontecer, acontece um outro problema e a gente tá ali no dia seguinte. Então eu costumo dizer que é muito por demanda, eu não coloco uma regra nas nossas visitas, e sim dependendo das necessidades. O nosso acompanhamento parte também de muitas vezes resolver coisas ali todos os dias, em contato via telefone com os clientes, né? Enfim, o importante é a gente resolver. Falamos um pouquinho de levantamento de custos, obra, visitas. Vamos falar um pouquinho de como funciona o nosso acompanhamento em relação às lojas. Nessa fase de visitas às lojas, que também está dentro desse acompanhamento que eu estou comentando com vocês, eu estou junto com o cliente para a gente escolher algumas coisas mais específicas. E é a parte mais gostosa porque significa que a gente está chegando na reta final de uma entrega e eu divido mais ou menos em mobiliário solto, como sofá, mesa de jantar, para a gente sair juntos para escolher. É super importante que a gente vai colocar no espaço. A parte também de papel de parede, cortinas, persianas, eu também gosto de estar junto com o cliente, os pendentes decorativos. Então, tudo que eu posso hoje levantar de custos dentro do escritório para apresentar naquela reunião, a gente vai fazer em paralelo. Mas essas visitas nem dá para abrir mão, porque além de ser a parte mais gostosa, é tudo que vai dar a carinha de casa e aí o cliente precisa estar junto para a gente escolher, porque são muitas opções. Uma outra dúvida que as pessoas me perguntam é como que funciona a produção final que a gente faz em toda a entrega. Eu acho bem legal você poder oferecer para o cliente, levar as peças de decoração e montar lá no espaço dele para ver se ele gosta. Não são todas as lojas que fazem isso, acho que eu já comentei um pouquinho aí nas redes sociais, são realmente parceiros, né? Porque você tem toda uma responsabilidade envolvida de um empréstimo das peças. Mas eu acho que uma vez que você encontra esses parceiros, é uma coisa super legal e um diferencial muito bacana, porque pelo menos o cliente vê naquele espaço e ele pode escolher as peças que ele quer ficar, os vasinhos que a gente levou, porta-retrato. Eu mesma adoro testar, então às vezes eu levo um pouquinho de coisas a mais ali para ver se aquele vaso vai ficar bacana e a gente deixa alguns dias na casa do cliente, ele escolhe aquilo que ele quer ficar e o restante a gente devolve. Então é uma produção final que dá a carinha de casa e que a gente procura levar com tanto carinho para o cliente poder visualizar tudo prontinho.
Por isso que projeto é uma coisa, acompanhamento é outra e a gente se divide no escritório dessa forma. O cliente querendo contratar apenas o projeto, acho que já deu para entender até onde ele vai. E hoje, ele querendo contratar nosso acompanhamento aí para ter toda uma reforma do início ao fim, ele também tem essa divisão para entender como que funciona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mandem as suas sugestões, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.